de eleições 2026, vamos trazer essa matéria no tablet, porque Lula abre ano eleitoral com menor vantagem dos últimos 16 anos. O que é que quer dizer isso aí? Matéria da Daniela Santos e da Alice Groff. Olha aí, as primeiras pesquisas eleitorais do ano apontam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na liderança em todos os cenários da corrida eleitoral. Só que um levantamento feito pelo Metrópolis aponta que a diferença de Lula para o segundo colocado, que no caso é o senador Flávio Bolsonaro, é a menor registrada desde 2010, em comparação com as primeiras sondagens dos respectivos anos eleitorais. Vou então tecer aqui, porque a gente fez um gráficozinho com essas matérias, mostrando essas diferenças. Primeiras pesquisas para presidente da República nos últimos anos eleitorais. 2026, no caso, essa aqui, 36% Lula, 23% Flávio Bolsonaro, diferença de 13 pontos percentual. 2022, a última eleição, Lula aparecia com 45% e Jair Bolsonaro 23%, uma diferença de 22 pontos percentual. 2018, também contra Jair Bolsonaro, Lula aparecia com 37%, Jair Bolsonaro com 16%, diferença de 21 pontos percentual. E 2014, Dilma aparecia com 47% e Aécio Neves com 17%. Então, a gente vê aí um ano que aparentemente pode trazer mais concorrência para essa reeleição de Lula. Claro que é ainda tudo no início, estamos ainda em fevereiro, dia 2 de fevereiro, então tudo pode mudar até outubro, mas essa é a realidade desse momento. E para a gente debater mais sobre o cenário político atual, que é muito importante durante esse ano eleitoral, o Contexto recebe o colunista Igor Gadelha. Igor, você trouxe na sua coluna que o presidente Lula deve fazer um jantar para receber os líderes do Congresso. Quais são as informações de bastidores? Bem-vindo aqui ao Contexto. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Contexto Metrópolis. Olha, tem justamente a ver com a eleição. O presidente Lula avisou ali, está começando a convidar líderes do governo e também líderes de partidos da base aliada para um jantar na quarta-feira aqui em Brasília. Quarta-feira é um dia tradicionalmente lotado aqui em Brasília, todos os parlamentares estão aqui. Pois bem, é mirando as eleições que o Lula quer fazer esse gesto ao Congresso Nacional. Ele quer receber ali os líderes governistas e também de partidos do Centrão que compõem a base aliada dele para conversar sobre a pauta e também fazer um gesto para as eleições. O Lula mira sobretudo os líderes daqueles partidos do Centrão, como União Brasil, PP, PSD, que sempre balançam ali, flertam com outras candidaturas. Então o Lula vai convidar, já está convidando esses líderes para esse jantar. E é sempre um gesto, quando o presidente da República convida para um jantar. É difícil até negar um convite desse, mas não deixa de ser ele receber na própria casa. Na política, muitas vezes, o que os parlamentares querem são esses tipos de gestos, serem recebidos, até porque eles postam em suas redes sociais, ali é uma foto com o presidente da República, demonstram prestígio em suas bases eleitorais, e é isso o Lula sabe fazer muito bem. A Dilma tinha muita dificuldade em fazer isso, o Bolsonaro tinha uma certa dificuldade, o Temer não, o Temer já era craque isso aí, em receber os parlamentares, em fazer esses tipos de jantares, que isso alimenta a política. Há uma expectativa de que o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também compareçam a esse jantar. O Lula, ele tem as pautas ali na Câmara, mas ele tem uma importante pauta que ele precisa resolver no Senado Federal, que é a sabatina de Jorge Messias, atual ministro da AGU, indicado por Lula para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O Lula, inclusive, deve ter uma conversa a sós com Alcolumbre para tentar destravar de vez. O Lula anunciou o Messias, vale lembrar, no final de novembro do ano passado, acho que em novembro do ano passado, não sei se no final, mas foi em novembro do ano passado, mas até agora o governo não mandou para o Congresso a mensagem oficializando essa indicação. O Lula quer acertar com o Alcolumbre para não deixar o Messias na chuva. Lembrando que o Messias enfrentou uma certa resistência do Alcolumbre. No final de dezembro, o Lula chamou o Alcolumbre ali para uma conversa, quando isso começou a ser destravado, mas segundo ministros do Palácio do Planalto, falta aí uma derradeira conversa do Lula com o Alcolumbre para marcar ali de vez essa sabatina do Messias lá no Senado. E você trouxe bem importante, Se o Lula sabe fazer política, o Temer sabia muito bem fazer política, é algo que a gente já espera deles, principalmente no ano eleitoral, num ano tão quente eleitoralmente falando. E falando ainda de eleições, você também trouxe uma apuração que envolve aí o Tarcísio e o Ratinho Júnior. Tem algum problema eles? Seria uma união? O que é que você está vendo aí? Olha, o Tarcísio está indo na contramão da maioria do mundo político.
muita gente acha, o Kassab filiou 3 governadores, né, que são presidenciáveis. Ele filiou o Eduardo Leite, que se coloca como pré-candidato à presidência da República, o Ratinho Júnior do Paraná, que também é pré-candidato, e mais recentemente o Ronaldo Caiado aqui de Goiás. E todo mundo aposta que, embora ele tenha 3 pré-candidatos, o candidato vai ser o Ratinho Júnior, que seria o de menor resistência, com maior potencial de crescimento. O Tarcísio está indo na direção oposta. Em conversas reservadas ali com aliados, interlocutores, o Tarcísio tem previsto que o Ratinho Júnior não vai ser candidato a nada nas eleições desse ano, nem ao Senado. O Ratinho Júnior, que é o governador do Paraná, ele está no final do mandato dele, não pode tentar reeleição. A aposta do Tarcísio é de que o Ratinho vai ficar onde está, não vai sair do governo agora, nem para tentar disputar um Senado, porque o Ratinho ele enfrenta um problema para a própria sucessão. Ele tem um adversário muito forte lá, que é o senador Sérgio Moro. O Moro se elegeu senador ali nas últimas eleições, quando só uma vaga estava disputando, e está muito bem nas pesquisas, e o Ratinho Júnior quer emplacar um aliado. Só que ele ainda não tem um aliado de força ali que está para bater o Sérgio Moro. Então, há uma avaliação ali do Tarcísio de que o Ratinho vai ficar no cargo de governador para poder, no cargo, garantir a reeleição dele, garantir a eleição de um sucessor, porque ele, como governador, ele vai ter a máquina na mão e aí, obviamente, pode operar a máquina para favorecer o candidato dele. Então essa é a aposta do Tarcísio, que o Ratinho fica no governo do Paraná para ajudar na eleição de um aliado que ele ainda não definiu quem vai ser o candidato, justamente porque o adversário é o senador Sérgio Moro. O Tarcísio aposta que do PSD, segundo os aliados do Tarcísio, ele aposta que o candidato do PSD vai ser o Ronaldo Caiado. Ele acredita, segundo esses interlocutores do Tarcísio, que o Caiado já não tem mais nada a perder. O Caiado tem mais de 70 anos, já foi senador, já foi governador de Goiás, então ele estaria, né, nessa hora, seria a chance dele de ser candidato. Muita gente acha que não, né? Na política e no Centrão, a aposta é de que o candidato vai ser o Ratinho Júnior, mas o Tarcísio está indo na direção oposta. Eu te faço 2 perguntas. A primeira é qual seria, então, a vantagem para Ratinho Júnior? Claro que a gente sabe que ele elegeria um sucessor, mas qual seria a vantagem política dele não concorrer a nada? E se você acredita que o Kassab possa intervir e, de fato, fazer com que o Ratinho Júnior seja o candidato Kassab, que é o presidente do partido? Olha, o Ratinho Júnior, ele é um candidato, as pesquisas mostram isso, com grande potencial de crescimento, mas essa eleição parece muito... Aí a gente vê Flávio Bolsonaro e Lula, as pesquisas são muito claras, né? Uma terceira via, no cenário de hoje, não tem muita chance aqui no Brasil. Você tem 2 polos, né, que tem pelo menos 30%, né, do eleitorado que já os leva para o segundo turno. E aí o eleitorado do Ratinho Júnior é que definiria o segundo turno, ou esse eleitorado da terceira via. O Ratinho Júnior tem um grande potencial de crescimento e para o Kassab ele seria um candidato ideal. Por quê? O PSD, que é o partido presidido pelo Kassab, ele é um partido que congrega diferentes alas da política. A ala ao Nordeste, como o PSD da Bahia, ele é muito lulista, está muito próximo ali da esquerda, da centro-esquerda. Então, a ala lá do Nordeste, ela se posiciona mais de centro-esquerda. A ala do Sul e Sudeste, ela já se posiciona mais como centro-direita. Então, de repente, para o Kassab lançar um candidato como o Ronaldo Caiado, que é um candidato muito de direita, seria ruim, porque ele não unificaria o partido. Já o Ratinho Júnior, embora ele seja de centro-direita, ele é um perfil mais moderado. Então, isso para os planos do Kassab seria melhor. Ele não teria um candidato tão radical, digamos assim, que implodiria o próprio partido. Então, eu acho que a aposta hoje pro Kassab, ele vai operar ali dentro do partido, é que para ser ou o Ratinho Júnior ou o Eduardo Leite, que também tem esse perfil. Embora seja de centro-direita, ele tem um perfil ali mais moderado, né? E sendo candidato do PSD, ele não implodiria o partido. Porque o Caiado sendo candidato, o Kassab enfrentaria muita dificuldade lá no PSD da Bahia, por exemplo, que é mais lulista, ou no PSD do Ceará também, que é mais de centro-esquerda. Mas nunca podemos esperar algo certinho do Kassab. A gente sempre tá vendo ele tendo... O Kassab, ele costuma jogar muito lá na frente, Exato. Né? Ele botou aí 3 presidenciáveis. Acho que ficou muito evidente de que ele agora vai realmente ter um candidato à presidência da República, né? Antes, nas eleições de 2022, ele chegou a ensaiar o Rodrigo Pacheco, chegou a ensaiar outros nomes, mas acabou não tendo nenhum candidato. Acho que agora com 3, né, pré-candidatos, está certo que ele vai ter um candidato. Que muitas pessoas não entendem, né? Mas por que você vai se candidatar se a candidatura não vai vencer? Mas é porque não tem que ele quer marcar a ver com força política, também, exato. Para não dividir o partido, porque metade do partido quer Lula, outra metade quer Bolsonaro. Ele lança ali um nome, um terceiro nome, não divide o partido. E outra coisa, ele grava o número do partido, né? Ali nas urnas, ele tem um candidato forte.
né? E ele bota um número nas urnas e ajuda a eleger os governadores e também os deputados que usam um número parecido, né? Exatamente. Igor, muito obrigado. Acessem a coluna Igor Gadelha no portal Metrópolis.com. Vai aparecer aqui embaixo, hein? Ó. Aparecer e colocar pra gente poder trazer essas Peguei informações. O Bernardo no pulo, viu? Não botou. Ó, vai colocar, a gente vai colocar, pode ter certeza. Olha aí, tá aí, muito ó. bem, viu? Tava vendo que vocês estavam atentos aqui na produção. Para mais bastidores, então acesse a coluna Igor Gadelha. Obrigado, Igor. Abraço, até a próxima.